Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Jan Hermann Hoppe, revisado por JJ Liber e narrado por Lea Farr. O momento em que o governo se rendeu ao armamento civil por um dia para salvar uma cidade. O ano era 1927, ano marcado por intensos ataques armados por cangaceiros, um grupo terrorista independente constituído de pessoas armadas que realizavam saques, assassinavam bebês e estupravam mulheres em pequenas cidades do Nordeste do Brasil. Uma das práticas sádicas preferidas de José Leite Santana, verme cangaceiro conhecido pelo codinome de Jararaca, consistia em arremessar bebês e crianças muito pequenas para cima e recebê-las de volta empalando-as no ar com a lança de sua espingarda ou com a ponta de seu punhal. Para piorar, segundo relatos históricos da revista Piauí, ele gostava de fazer essa crueldade na frente dos pais da criança, que ficavam amarrados. Ele fazia isso dando gargalhadas, enquanto ouvia os choros e gritos de desespero dos pais que assistia seu filho pequeno agonizar até a morte no chão. Nessa época existia um forte combate ao armamento civil. A primeira lei desarmamentista do Brasil previa inclusive a pena de morte a quem fabricasse armas em território brasileiro. Vale fazer uma reflexão antes de prosseguir com o relato histórico. Quantas vítimas não teriam deixado de existir? Quantas crianças não teriam deixado de ser torturadas e mortas? Quantas mulheres não teriam sido salvas e escapado do estupro, caso a população de cada vila e cidade tivesse capacidade de reagir com armas e matar esses terroristas? O sangue de cada morte cruel dessas pessoas está claramente nas mãos da família real, nome bonitinho para se referir aos mafiosos portugueses que invadiram o país, e também de cada político republicano que proibiu o direito básico de defesa a cada indivíduo. Aqui está o ponto central dessa história. Mossoró, uma cidade rica do Nordeste, no interior do estado do Rio Grande do Norte, a qual Lampião, verme e líder dos terroristas cangaceiros, decidiu invadir. Mais uma cidade seria vítima de um ataque armado, saques, torturas, estupros e também assassinatos. Lampião, em 1927, já era conhecido como o bandido mais temido do Nordeste. Imagino as crueldades que alguém precisa cometer para ser a pessoa mais temida de todo o Nordeste. Segundo o relato da revista Piauí, o grupo de Lampião tinha o costume de amarrar e ajoelhar os civis completamente inocentes e perfurá-los com os punhais em regiões não letais, para que sentissem muita dor e morressem lentamente. Você acha justo que o Estado proíba essas pessoas de se defender? Foi justamente isso que, felizmente, o prefeito de Mossoró não fez. Ao saber que a cidade era o próximo alvo de Lampião, criminoso tão invencível e incapturável pelas Forças Armadas do Estado que já havia ganhado o posto de lenda e, inclusive, uma peça de teatro no Rio de Janeiro. A notícia de que Lampião avançava rumo a Mossoró chegou aos ouvidos da população da cidade em abril de 1927. Nesse ano, Lampião já era muito temido, pois já agia e matava inocentes há 7 anos. Era uma cidade rica, com 20 mil habitantes, situada entre Natal e Fortaleza. Lampião não tinha muito costume de invadir cidades assim, mas como o desarmamento foi instituído no país há tempos, isso não seria um problema. Ele poderia invadir facilmente a cidade, invadir cinemas e festas de casamento, para deixar suas vítimas nuas antes de aplicar suas torturas e assassinatos. Mossoró era um alvo extremamente valioso para ser saqueado. Possuía uma agência do Banco do Brasil, prensas de algodão e muitas roupas de seda importadas de alto valor. O parasita com o cargo de presidente da Intendência Municipal de Mossoró, um nome antigo para prefeito, Rodolfo Fernandes, ao ser informado da direção que tomava o grupo de vermes terroristas liderados por Lampião, decretou o estado de alerta vermelho na cidade. Segundo relatos de historiadores, Rodolfo Fernandes era um estudioso assíduo de Lampião e de suas estratégias. Portanto, tinha plena consciência do perigo que estaria enfrentando. Muitos conselheiros da prefeitura de Mossoró duvidaram da gravidade da situação. Não achavam que Lampião tentaria invadir uma potência como essa. Mesmo assim, o parasita prefeito de Mossoró passou os próximos dias elaborando um plano de defesa e resistência. Ele deixou todos os homens sobre aviso para que, ao menor sinal de invasão, despachassem suas mulheres e filhos da cidade para as cidades vizinhas e se unissem nas trincheiras em defesa da cidade. Com doações de empresas privadas, ele conseguiu adquirir mais de 50 rifles e fuzis, além de 9.000 cartuchos de munição. Em seguida, se espalhou a notícia de que o grupo já havia saqueado uma prisão a 80 quilômetros de distância e que havia pego todas as armas e possivelmente recrutado novos combatentes. Às 9 horas da noite de 12 de junho, chegou a notícia de que Lampião e seus capangas estavam a postos na cidade vizinha se preparando para o ataque. Foi então que, às 11 horas da noite, os sinos das torres das catedrais começaram a tocar em alerta. Os 4 sinos espalhados pela cidade trouxeram o caos para as mentes mossoerenses. Foi assim que, no meio da noite,
Levas de comboios com mulheres, crianças e, dizem alguns também, homens covardes, deixaram a cidade pelos fundos às pressas. A cidade já estava armada com barricadas de algodão e trincheiras improvisadas pelos soldados. As posições dos combatentes foram estratégicas, e com muitos civis armados e brevemente treinados nos dias anteriores, o exército de Mossoró era absurdamente maior do que quando era apenas composto pela polícia. Os novos soldados ficavam armados das janelas das torres, das casas e das trincheiras. Era impossível invadir dessa forma, mas Lampião não sabia. Ele achava que encontraria uma população indefesa para saciar seus planos. Com seu hino de guerra, Olê mulher rendeira, olê mulher rendar, me ensina a fazer renda, que te ensino a guerrear, o grupo de Lampião invade a região central de Mossoró. Tão logo começaram os disparos de todos os lados. Os cangaceiros, acostumados a desfilar pelos inocentes sem serem incomodados, foram surpreendidos. O cruel verme Jararaca, citado no início do texto, morreu ali com um tiro no peito e um outro nas nádegas, por mais irônico que isso seja. O grupo de Lampião foi humilhado e enxotado para muito longe, nunca mais invadiu a cidade. As mulheres e crianças puderam voltar sãs e salvas para suas casas, que ficaram intactas. Milhares de habitantes escaparam de tortura, estupros e mortes cruéis, reagindo e resistindo utilizando armas de fogo. Segundo Hopper, por mais poderoso que seja o armamento inimigo, é impossível vencer uma nação armada por questões numéricas e estratégicas. Talvez você, amante do Estado, ou que simplesmente ainda não procurou os óculos da realidade do libertarianismo, possa argumentar que isso só aconteceu porque houve uma intervenção estatal nesse episódio. Ora, Sr. Bovino Gadoso, que fique bem claro que tal planejamento só foi possível graças à informação antecipada de que os cangaceiros invadiriam a cidade, pois sem essa informação, a cidade de Mossoró possivelmente teria o mesmo destino que muitas outras tiveram. Pessoas armadas, avisadas ou não de um possível ataque, sempre estarão mais preparadas para se defender do que se estiverem desarmadas. O parasita deu sorte de ter recebido essa informação. Essa história deve servir de lição para mostrar a importância de todos os indivíduos serem livres para se armar e não apenas capangas estatais ou capangas de outros mafiosos como os cangaceiros. Para concluir, sabe-se que todo o povo ou nação sobrevivente que perde uma guerra precisa entregar suas armas para o inimigo. No Brasil, há um lado vencendo sempre, crescendo e se engordando com frutos do monopólio da força, os políticos. Enquanto há um outro lado perdendo e se definhando a cada dia, o cidadão comum. Eu e você, provavelmente. Isso acontece porque não há poder de defesa das vítimas. Enquanto isso continuar assim, continuaremos escravos de todo tipo de tirania. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!